Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos finalizar esse capítulo no dia de hoje, a partir do verso 26. 1 Coríntios 14, a partir do verso 26. E à medida que você for encontrando, eu vou pedir para você se colocar de pé. Nós vamos meditar nessa passagem nessa noite. Na qual diz assim a palavra do Senhor. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente. E haja alguém que interprete, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se porém querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo para vocês. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, pedimos a Tua direção, e que o Teu Espírito nos conduza a conhecermos a Tua vontade revelada por meio da Tua Escritura nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Gosto é algo que não se discute, né? A gente diz isso por aí. Cada um tem o seu. Tem gente que, por exemplo, eu sempre acho engraçado, você vai numa pizzaria e tem lá pizza de anchova, né? Pizza de palmito. Se tem lá, é porque tem gente que gosta. Se tem lá, é porque alguém tem esse sabor. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E cada um tem o seu gosto. Na música, tem aqueles que vão gostar de um rock, tem outros que vão gostar de samba, tem aqueles que vão gostar de praia, tem outros que vão gostar de montanha. Cada um tem o seu gosto e não tem problema nenhum. Tem gente até que gosta do Botafogo e tem gente que gosta do Flamengo. Inclusive, hoje eu não quero saber de futebol não, tá, gente? Não gosto de futebol. Quem quer falar de futebol comigo, não quero saber de nada que aconteceu hoje. Parabéns aos meus amigos flamenguistas, né? Que a gente tem que reconhecer também. Mas gosto, cada um tem o seu, né? E a gente fala sobre isso. Mas, quando a gente fala sobre culto, as nossas preferências e os nossos gostos pessoais não podem ser aquilo que guiam a nossa adoração e o nosso culto. O culto não pode ser guiado por aquilo que eu gosto mais, ou por aquilo que eu gosto menos, ou por aquilo que me dá alegria ou prazer, simplesmente só a mim, como uma escolha pessoal ou uma preferência pessoal. Culto não é questão de gosto. Na verdade, é o gosto de Deus. Os nossos cultos não podem ser buscando agradar simplesmente as pessoas e as suas preferências. O nosso culto precisa ser dirigido para agradar a Deus, não a nós mesmos. O nosso culto precisa demonstrar o caráter de Deus. E por isso precisa ser guiado pelos parâmetros que o próprio Deus estabelece. O foco do culto é Deus. É Ele quem nós devemos agradar. Afinal de contas, é Ele quem está sendo cultuado. Certa vez eu escutei de um pastor na internet de uma situação em que ele estava ao final do culto, recebendo os irmãos e tal,
e um irmão específico virou para ele e falou: pastor, olha, vou te falar que hoje eu não gostei do culto não. Hoje eu não gostei do culto, não sei, foi legal. E o pastor, com toda a humildade, todo carinho, virou para aquele irmão e falou: meu irmão, não tem problema, o cultuado hoje não era você, então não tem problema se você não gostou, não estávamos cultuando a você hoje. A pergunta que a gente tem que fazer é: Deus se agradou do nosso culto? Deus gostou do nosso culto? Deus recebeu aquilo que Ele deseja receber e o qual Ele prescreve na sua palavra como Ele deseja que isso ocorra? Então, o nosso culto precisa ser conforme o nosso Deus, não conforme a nossa própria vontade. E Paulo agora, já no final do capítulo 14, no final quase da sua epístola, ele está chegando ao fim de um extenso argumento a respeito dos dons. A gente tem refletido aí a respeito disso nas últimas semanas, especialmente os dons aplicados à realidade do culto público, do culto particular, da igreja reunida em adoração. Na semana passada, nós vimos que o objetivo das reuniões públicas de adoração visam a edificação dos crentes e a conversão dos descrentes, ao revelar o Evangelho de Jesus Cristo. E para que esse Evangelho possa ser revelado, ele precisa ser entendido. Nós vimos todas as questões referentes à questão do falar em línguas e das profecias. Então, a presença dos dons, Paulo tem argumentado, precisa contribuir para esse favor. Os dons existem para a edificação da igreja e contribuem para o avanço do Evangelho. Os coríntios estavam usando os dons para promover uma espécie de show de espiritualidade, onde, por meio da presença de alguns dons, especialmente o dom de línguas, eles estavam batalhando para ver quem era mais espiritual do que o outro. Eles estavam entendendo errado a presença desses dons no meio da igreja, a manifestação desses dons no meio da igreja. Na hora do culto, eles estavam competindo para ver quem era o mais espiritual. Os coríntios, eles estavam abusando dos dons, estavam promovendo mais confusão do que ensino. Como alguns gostam de dizer, muito fogo e pouca luz. E agora Paulo está dando orientações específicas que visam trazer ordem ao caos que havia se tornado as reuniões públicas de adoração daquela igreja. Vale ressaltar, obviamente, que os elementos de culto que Paulo cita aqui, eles não são exaustivos, especialmente os dons. Paulo não está dizendo que todo culto precisa ser assim e ter essas manifestações, mas ele está lidando, ele está com uma questão muito específica da igreja de Corinto, a respeito da presença desses dons naquele lugar, mas ainda assim, Paulo está fornecendo princípios que devem guiar o nosso culto e a nossa adoração, independente se esses dons estão presentes ou não. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa noite. Primeira coisa que nós vamos ver, e que já foi falado na introdução desse culto aqui, a nossa adoração, ela não pode ser baseada em nossas preferências. Paulo, ele inicia a conclusão do seu argumento descrevendo várias atividades que ocorriam durante o culto em Corinto. Ele vai dizer: quando vocês se reúnem, um tem um salmo, um tem um ensino, este traz revelação, aquele faz línguas, outro faz interpretação. E Paulo descreve então essas várias maneiras através da qual os crentes podiam contribuir com o culto naquele momento. Mas todas elas têm um objetivo específico. É o que Paulo tem batido nessa tecla exaustivamente durante esses capítulos. Promover a edificação da igreja e não simplesmente preferências pessoais. Dessa forma, o culto ele precisa ser ordenado para que ele faça tanto sentido e para que, através dessa ordem, a edificação possa ocorrer. Como fica claro no argumento de Paulo, a gente dá uma olhada, os coríntios eles tinham uma fixação, quase uma obsessão, especialmente com o dom de línguas. É o que parece, haviam manifestações ocorrendo de maneira simultânea. Parece que não só a presença do dom de línguas estava ali, como haviam vários irmãos falando ao mesmo tempo na igreja e estava virando um certo caos. Talvez parecido com o que nós vemos em algumas igrejas mais carismáticas no nosso meio. Que talvez os nossos irmãos deveriam sim ouvir o que Paulo está falando.
Então, talvez essa maneira meio caótica em que esse dom estava sendo manifestado no meio da igreja era por conta dessa disputa entre os coríntios, para provar quem era mais espiritual. Então, se alguém está falando ali, eu preciso falar mais alto que ele, e eu vou falar mais alto que o outro lá, porque nós precisamos demonstrar a nossa espiritualidade. Paulo está lidando com essa questão também nesses capítulos que nós temos meditado aqui. Então, Paulo, ele rejeita essa postura como eles estavam assumindo ali no culto público, dizendo que apenas 2 pessoas deveriam falar. Então ele está dizendo, se alguém vai falar em línguas, e aí há muito debate, a gente falou aqui na semana passada sobre o que exatamente é esse dom, como é a manifestação dele, se o que nós vemos atualmente na igreja é o mesmo dom de línguas que se manifestava na igreja de Corinto. Há debate para isso, a gente não tem tempo para entrar aqui, nem é o objetivo. Mas, de alguma forma, Paulo está ordenando aquilo que estava acontecendo. Ele diz, que fale no máximo 2. Então, vou dar uma colher de chá, talvez 3, uma exceção aí de 3, e que haja quem interprete. Se não há alguém que interprete, então essa pessoa deve ficar em silêncio, falando consigo mesmo, com Deus. Como a gente viu, esse dom especificamente é uma espécie de oração que é dirigida a Deus. E algumas coisas ficam evidentes para nós nessa fala de Paulo, nesses primeiros versos. Em primeiro lugar, o dom de línguas ele não é um estado de êxtase. A pessoa que o pratica tem total controle sobre o que está acontecendo. Ela não é possuída e perde as suas funções, as suas capacidades mentais de forma alguma. Paulo deixa isso claro, pela forma que é possível ordenar, é possível você ficar em silêncio, é possível você esperar uma outra pessoa acabar de falar, e é possível que alguém ouça o que você está falando, se tiver o dom de interpretação, interprete aquilo. Então a pessoa tem pleno controle sobre as suas capacidades, as suas faculdades mentais. Os coríntios também estavam deixando, por meio disso, que as suas preferências pessoais por essa manifestação do Espírito roubasse a cena, promovendo desordem e roubando do culto o seu aspecto principal, que é a edificação do corpo, conforme o caráter de Jesus é demonstrado, conforme nós aprendemos de Cristo Jesus. Então, a maneira como eles estavam se reunindo e a maneira na qual havia a manifestação desse dom no meio daquela igreja era a maneira que eles gostavam de cultuar. Era simplesmente eles expressando as suas preferências pessoais a respeito de um dom que eles entendiam de maneira equivocada. E Paulo, então, aqui deixa um princípio para nós. O culto, ele não é lugar de expressarmos as nossas preferências e os nossos gostos pessoais. Os coríntios não poderiam adorar a Deus dessa forma, porque isso não revelava o caráter de Deus, e isso não passava uma mensagem que geraria edificação e conversão no meio da igreja. Então os coríntios, eles não tinham o direito de adorar a Deus da forma como eles estavam adorando. E Paulo escreve para dizer, se vocês querem cultuar a Deus da maneira adequada, vocês precisam fazer dessa forma. Não é do jeito que vocês querem, não é da maneira como vocês acham mais adequadas. E da mesma forma, os nossos cultos devem ser dirigidos da maneira que Deus deseja recebê-los, a fim de que Ele seja glorificado, que a igreja seja edificada e que o Evangelho seja proclamado. Nós não temos o direito de adorar a Deus da maneira que nós achamos melhor. Ainda que possa ser muito sincero, mas nós não temos o direito de achar que nós podemos virar para Deus e dizer, Senhor, nós sabemos o que é melhor para você. Deixa aqui que a gente sabe o que vai te agradar mais. Deixa que a gente sabe o que o Senhor vai gostar mais de receber. Quando Deus claramente revelou para nós, na sua palavra, o que Ele deseja. Como Ele deseja ser cultuado. Basta você se lembrar do Antigo Testamento, todas as especificações muito detalhadas de como o culto deveria ocorrer. Então o culto é algo que Deus se importa. A maneira como ele ocorre é algo que é importante para o Senhor. E Ele deseja receber aquilo que Ele nos ensinou. Deus não nos deixou entregues à nossa própria sorte para que a gente descubra como Ele deseja ser adorado. Ele nos revelou na sua palavra. E nós não temos o direito de achar que sabemos que Deus não sabe o que Ele gosta de receber, não? Como, imagina, um marido que vira para a esposa e a esposa
fala para ele, poxa, eu queria tanto ganhar aquele presente específico, eu ia ficar tão feliz se eu recebesse isso. E aí o marido pensa, já sei o que eu vou fazer então. Isso que ela quer é muito pouco. Não, ela merece mais. Ela merece muito mais. Minha esposa, ela não merece só isso. Ele vai, compra um presente muito maior, muito melhor, e fala assim, meu amor, aqui ó, esse é o presente que eu tenho para você. E aí ela olha e fala assim, legal, mas eu queria tanta outra coisa. Da mesma forma, o nosso Deus, Ele revela a maneira como Ele deseja ser adorado. Ele nos mostra, Ele nos dá diretrizes. E nós não podemos achar que nós conhecemos a Deus melhor do que Ele mesmo. E sabemos melhor do que Ele mesmo que Ele deseja receber. Não, Senhor, o seu culto está muito simples. Não, o Senhor não é digno do seu caráter. O Senhor precisa de uma coisa mais grandiosa. Vamos fazer um espetáculo, vamos fazer uma festa. Porque é muito pouco. Nosso Deus merece mais. Não, meus irmãos, Deus deseja ser adorado e cultuado da maneira que Ele nos revela, a fim de que Ele seja glorificado. Se os nossos cultos são reflexos de nossas preferências, estamos nos esquecendo, inclusive, que o principal espectador do culto não são as pessoas que estão sentadas aqui. O principal espectador do nosso culto é o Senhor. O nosso culto é para Ele, é para a glória dEle, é para a exaltação do nome dEle. É a Ele quem devemos agradar, não são as pessoas, não é o público que visita a nossa igreja, não são em primeiro lugar os descrentes, ou até mesmo os crentes, mas aquele que deve ser agradado no nosso culto é o Senhor. A grande questão é que quando Deus é adorado da maneira que Ele deseja ser adorado, sabe o que acontece? Os crentes são edificados e os descrentes recebem o Evangelho. Quando o foco da nossa adoração é a glória de Deus, todas essas coisas acontecem. E eu faço uma pergunta para você. Será que nós somos capazes de adorar a Deus, mesmo quando os nossos gostos pessoais são deixados de lado? Eu não gosto muito do estilo musical da igreja, muito agitado, muito devagar. Não gosto muito do jeito da pregação. Não gosto muito da iluminação. Será que, se as coisas não são exatamente da forma que eu acho melhor, será que isso é um impedimento para que eu seja capaz de adorar? Inclusive, abrir mão das nossas preferências pessoais para juntos adorarmos ao Senhor como povo de Deus, é uma ótima maneira de refletir o Evangelho nas nossas reuniões. Quando nós somos capazes de entender que os meus gostos são outros, mas quando eu estou reunido com o povo de Deus, eu não estou aqui para satisfazer os meus gostos pessoais, eu estou aqui para adorar ao Senhor, e adorar junto com o povo de Deus. Então eu sou capaz de abrir mão daquilo que talvez sejam as minhas preferências pessoais, porque eu entendo que isso vai gerar mais edificação para o povo de Deus, e isso vai gerar mais glória ao Senhor. Pode não ser o meu estilo preferido, mas quando eu estou no culto, eu não estou lá para ser agradado. Eu não estou lá para que as minhas vontades sejam acariciadas, para que o meu ego seja afagado, para que as minhas preferências sejam colocadas em evidência. O nosso culto precisa ser uma expressão da nossa capacidade de tomarmos a nossa cruz e negarmos a nós mesmos também, e adorarmos a Deus da maneira que Ele deseja ser adorado. Então eu te pergunto, será que você consegue ser capaz de negar os seus próprios gostos em uma adoração onde se entende que o que está sendo feito ali tem sido dirigido pela palavra do Senhor e não simplesmente por gostos de pessoas específicas, grupos específicos, mas em concordância com aquilo que é a palavra de Deus? Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto de Paulo é que nós não temos o direito de adorar a Deus como nós achamos melhor. Deus revelou para nós o seu caráter, Deus revelou para nós a sua vontade, e Paulo está ensinando aos coríntios, não deve ser desse jeito, é dessa forma. Então, se vocês querem falar em línguas, que seja da maneira como Deus ordenou, e se não há quem interprete, então fiquem em silêncio, porque não é do jeito que vocês querem. Vocês podem preferir o dom de línguas e achar muito legal, mas não é da maneira como vocês querem, precisa ser da forma como Deus deseja.
Um segundo ponto que nós vemos nesse texto é que tudo precisa ser feito segundo esse padrão de Deus. Paulo aplica, posteriormente, o mesmo princípio àqueles que vão trazer profecias no meio da igreja. Que seja, fale apenas 2, no máximo 3, e que os outros julguem. Os outros aqui não são outros profetas, mas é a comunidade. Aqueles que estão ouvindo devem ser capazes de exercer julgamento sobre o que está sendo falado. Inclusive, Paulo tem incentivado o dom de profecias no meio da igreja por conta do seu caráter inteligível e do seu potencial para maior edificação. Mas ainda assim, a presença desse culto, desse dom, precisa ser ordenada pela palavra de Deus. E é isso que Paulo vai explicar agora. E alguns pontos que nós também precisamos nos atentar. Como nós vimos na semana passada, a profecia, como Paulo descreve para nós, é um tipo de ensino espontâneo que é dado pelo Espírito e visa edificar, consolar ou exortar a igreja. Paulo reforça essa ideia aqui também. No verso 31. Além disso, Paulo deixa claro para nós que o profeta também tem controle sobre aquilo que está acontecendo. Mais uma vez, o dom de profecias não é um estado de êxtase, como acontecia, por exemplo, nos cultos pagãos, onde você tinha oráculos que eram meio que tomados por entidades ou espíritos e traziam uma revelação ali. Não era dessa forma que o Espírito Santo agia no meio da igreja, e não era dessa forma que a profecia se revelava no meio da igreja. Era algo também que deveria ser feito de maneira ordeira, organizada. Uma pessoa fala de cada vez e os outros julgam. Inclusive, a gente percebe aqui que a profecia, como entendida por Paulo e descrita por Paulo, não poderia ter um caráter autoritativo, como as Escrituras têm para nós, uma vez que quer falado deveria ser julgado. Então, obviamente que aquela palavra não poderia ser uma palavra infalível e inerrante, mas era um ensino que buscava edificar, exortar ou consolar a igreja. Então, se Paulo defende que essa profecia deveria ser julgada, significa que ela precisa estar de acordo com um determinado padrão, para que você possa comparar e julgar se está dentro ou se está fora. Ou seja, que padrão é esse? Obviamente, aquilo que já havia sido revelado por Deus nas Escrituras do Antigo Testamento e na doutrina dos apóstolos, que veio a se tornar aquilo que nós recebemos hoje como Novo Testamento, guardado por Deus e entregue à igreja. Ou seja, o padrão para o julgamento deve ser, quando a igreja estivesse reunida e recebendo aquela profecia, isso está de acordo com as Escrituras? Isso está de acordo com a revelação que nós recebemos de Deus? Faz sentido segundo a palavra de Deus? Além do mais, os resultados dessas ações e dessas profecias promovem a edificação da igreja, o crescimento dos crentes e traz maior clareza a respeito da pessoa de Jesus? Se não, isso deveria ser rejeitado. Porque o padrão para julgar se aquela profecia era de fato algo vindo de Deus, é a própria palavra de Deus. Os profetas, como Paulo vai descrever, não são pessoas que vão trazer novas revelações, mas que vão aplicar a palavra de Deus em um contexto específico da igreja, como a gente tem falado, para edificação, exortação ou consolo do povo. Eles não estão trazendo novas revelações. Eles estão sendo usados pelo Espírito para falar algo da parte de Deus para a igreja. E o que eles estão falando precisa ser testado, provado. E se isso é verdade a respeito da profecia, também precisa ser verdade em relação a tudo o que nós realizamos no culto, inclusive a pregação. Nós devemos ter a mesma disposição dos bereanos. Vocês se lembram dos bereanos, quando Paulo e Silas chegam na cidade de Bereia e começam a pregar? A palavra diz que os bereanos, eles eram mais dignos, porque comparavam com as Escrituras se aquilo que Paulo estava pregando fazia sentido ou não. Eles estavam ouvindo Paulo com a Bíblia aberta. Faz sentido isso que esse homem está falando a respeito do Messias? É condizente com as profecias que nós tínhamos? É condizente com o caráter do nosso Deus? Essa é a nossa postura quando ouvimos algum ensino. Essa deve ser a nossa postura.
quando ouvimos a palavra de Deus sendo pregada. As Escrituras são a autoridade máxima em nossas vidas e em nosso culto. E nós devemos assumir essa postura, inclusive para não cairmos na conversa de qualquer charlatão que se denomina profeta. Que vem com eis que eu te digo, Deus está me revelando. Ok, está de acordo com a palavra de Deus? O que existem pessoas que usam desses argumentos para enganar pessoas mais humildes e pessoas que se deixam enganar também por esse tipo de postura. Olha, tem vários aí. Eu já ouvi de gente que virou para irmãos dentro da igreja, de profeta que virou, profetiza que virou para irmão dentro da igreja e falou assim: Deus está mandando você terminar o casamento com a sua esposa para você casar com aquela outra menina ali, sendo que a outra menina é a filha dela. Então Deus está mandando você me dar. Ô Tiago, Deus está mandando você me dar esse relógio aí. E se é Deus que está falando, meu irmão, quem vai questionar? Esse é o argumento máximo, é o super trunfo. Deus está me falando. Você vai questionar Deus? O que Paulo está dizendo, sim, está de acordo com a palavra? O que você está ensinando faz sentido com a palavra de Deus? Deus nunca iria dizer algo que contradiz a si mesmo, um ensino claro nas Escrituras. Por exemplo, Deus nunca iria virar para alguém e dizer: você precisa se separar da sua esposa e casar com aquela outra mulher ali. Porque ele estaria contradizendo a si mesmo. Então, em tudo que nós fazemos, precisamos conferir com as Escrituras. Seja alguém que se autodenomina um profeta, seja alguém que traz uma revelação, que diz trazer uma revelação para você, até com boa intenção. O que nós devemos falar e perceber é: está de acordo com as Escrituras? Se sim, então oramos ao Senhor e entregamos a Ele. Se não, simplesmente pode rejeitar completamente aquilo ali como sendo baboseira. E aí está a importância de nós conhecermos bem a palavra de Deus também, né, meus irmãos? Para não sermos enganados por falsos mestres e aqueles que se denominam profetas. Muitas pessoas humildes e sinceras se deixam enganar por causa da pretensa autoridade que certos homens alegam ter, e que na verdade não vem da palavra de Deus. Então não tenha medo de abrir a sua Bíblia. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo uma pregação e a pessoa estava pregando e ele começou a falar umas coisas. Eu fui conferir, peguei meu celular, conferi. Ele falou: o que ele está falando? Não faz muito sentido não. Eu acho que ele se sentiu incomodado. Ele falou para mim: tá conferindo aí se é verdade? Estou conferindo se é verdade, porque eu não deveria acreditar cegamente no que você está falando? Não, precisamos conferir com a palavra de Deus em todo momento. Inclusive, espero que vocês façam isso com as minhas pregações também. Não tenham medo. É o que Paulo ensina a igreja a fazer. Mas há aqui alguns paradigmas, alguns princípios para nós. Como Paulo deixa claro, nosso culto deve refletir o caráter de Deus. Paulo vai dizer: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Então os nossos cultos precisam refletir a ordem e a paz de nosso Deus. Isso é interessante, inclusive, porque nós fomos acostumados a pensar que aquilo que é mais espontâneo é necessariamente mais espiritual. E Paulo está dizendo que não. Não necessariamente. Às vezes, inclusive, algumas igrejas são criticadas por possuírem uma liturgia bem estabelecida. Por exemplo, nós temos, você deve ter recebido aí consultor, uma ordem de culto. Temos um culto ordenado. Buscamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, com a ordem e decência, como Paulo vai falar. Mas, às vezes, algumas pessoas criticam esse tipo de postura, como se fossem igrejas mais frias ou engessadas, como se não tivesse muito espaço para o Espírito Santo agir. Algumas pessoas até dizem que sentem menos o Espírito nessas igrejas. Não, isso aí, não sei, igreja muito parada, o culto é muito quadradinho, o Espírito Santo não está ali não. E não é essa a realidade. Paulo diz que o nosso Deus é um Deus ordeiro.
Paulo diz que a presença do Espírito também se manifesta na ordem. Inclusive, o pensamento de algumas dessas pessoas que fazem essas críticas pode estar muito equivocado sobre o que é espiritualidade verdadeira, como a igreja de Corinto estava equivocada na sua concepção do que é ser verdadeiramente uma pessoa espiritual. E Paulo, então, está nos ensinando nisso, que algumas pessoas acreditam que cultos mais espontâneos são mais espirituais, mas Paulo parece afirmar que o Espírito também se manifesta em igrejas mais litúrgicas, porque, como temos visto, esse simplesmente não é o padrão através do qual nós deveríamos aferir a espiritualidade das pessoas. Paulo nos mostra que há outras características mais importantes que definem se uma pessoa tem a presença do Espírito Santo nela ou não. Inclusive, como fica claro para nós no capítulo 13, se essa pessoa é capaz de amar como Cristo, com um amor sacrificial e abnegado. Se você está numa igreja litúrgica, com uma ordem de culto bem estabelecida, e no qual as pessoas são capazes de amar como Jesus, isso é prova que o Espírito Santo está ali. E não se há coisas muito espontâneas e pessoas fazendo coisas que não estavam no script, como se isso fosse algum tipo de manifestação que demonstra uma espiritualidade maior. Não é. Existem também igrejas, obviamente, que podem ser engessadas e ficarem muito quadradas por conta da sua liturgia? Sim. A ordem estabelecida por Paulo aqui não significa ausência de alegria, não significa termos ordens de culto e liturgias tão rígidas que não permitem também manifestações espontâneas do Espírito. Mas Paulo diz e argumenta que até mesmo aquilo que é espontâneo deve ser ordenado, para que não seja gerado caos no meio da igreja. Essas coisas existem, elas podem acontecer, mas quando ocorrem, precisam seguir o padrão das Escrituras. A ordem não deve significar falta de alegria, e a reverência não deve significar falta de fervor. Essas coisas podem caminhar juntos. Você pode ter um culto ordenado e alegre, você pode ter um culto reverente e cheio de fervor. Essas coisas não precisam andar separadas. Às vezes a gente quer separar aquilo que Deus uniu. Mas não precisamos separar essas duas coisas, elas caminham bem juntas. A gente não precisa separar aqueles que sempre foram amigos. O problema é que nós gostamos, muitas das vezes, deixamos os nossos gostos, as nossas preferências pessoais sobressaírem. Um outro ponto que Paulo traz para nós é que nós devemos evitar as distrações e interrupções no culto. A partir do verso 34 para o verso 36, talvez esse seja a passagem polêmica de Paulo aqui, né, quando ele vai falar sobre as mulheres permanecerem em silêncio na igreja, né? E aí a gente precisa entender dentro do contexto que Paulo está querendo dizer com isso. Precisamos entender como essa fala se adequa dentro desse contexto específico. E é provável que Paulo esteja dirigindo a sua fala ao contexto do julgamento de profecias que ele acabou de dizer, uma vez que anteriormente no capítulo 11, Paulo se refere a mulheres profetizando e orando na igreja. Uma vez que para você profetizar e orar na igreja você precisa falar, haveria uma certa contradição em Paulo quando ele diz que a mulher não deveria falar de maneira absoluta na igreja. Não é isso. Provavelmente Paulo está se referindo ao contexto de julgamento de profecias. E que nesse sentido há algumas possibilidades do que pode estar por trás da fala de Paulo. Em primeiro lugar, o princípio da liderança masculina no culto. Nós entendemos que Deus direciona a liderança das igrejas a figuras masculinas. Qualquer tipo de homem? Não, homens com caráteres específicos revelados nas Escrituras. Mas que Deus, assim como na família, traz uma liderança masculina para o lar, onde homens deveriam assumir esse papel, isso também é uma realidade no culto. O culto, Deus trouxe a essa direção e essa autoridade designada exclusivamente a homens piedosos, homens que refletem o caráter de Cristo, mas a homens. E talvez no contexto de julgamento de profecias, Paulo esteja se referindo a esse tipo de autoridade sendo exercida para julgar aquilo que está sendo falado. Há uma outra possibilidade do que poderia estar ocorrendo em que Paulo está
falando sobre a possibilidade de que algumas mulheres estivessem julgando as profecias dos seus próprios maridos, e o que poderia estar causando um certo mal-estar, uma atitude mal vista, como algo vergonhoso naquela sociedade. Então vocês imaginam aqui, eu estou pregando e Jéssica está lá atrás assim, não é bem assim não, apesar. Não é assim não. Então, talvez isso estivesse acontecendo lá, isso pudesse estar gerando algum tipo de mal-estar. Então, Paulo está se referindo a isso. Então, se você tem algo a falar com o seu marido, converse com ele em casa. Roupa suja você lava em casa. Talvez seja isso que Paulo esteja se referindo. Uma possibilidade interpretativa seja isso. Paulo está se referindo a isso. Você vai deixar para conversar esses assuntos com o seu marido em casa, ao invés de gerar um certo caos na igreja por, sabe? Relação marido e mulher ali sendo exposta de uma forma meio indevida no culto público, né? Não é muito legal esse tipo de coisa acontecendo. Há uma outra possibilidade também de que talvez algumas mulheres estivessem usando esse momento, e parece que Paulo fala sobre esse tempo de julgamento que haveria ali, tentam descrever como isso de fato aconteceria na prática, e parece que havia um tempo. Sabe o famoso perguntas e respostas, quando a gente participa em alguma palestra, algo assim, que as pessoas tinham a oportunidade de fazer perguntas a quem estava falando, e talvez parece uma hipótese levantada que algumas mulheres estavam utilizando esse momento para fazer perguntas pessoais, questões relacionadas à sua vida pessoal, e que de uma certa forma isso estava tirando o lugar, o momento da adoração como ele deveria acontecer. Isso era muito comum, por exemplo, nos cultos pagãos, quando os oráculos eram consultados para que as pessoas obtessem respostas pessoais sobre questões específicas da sua própria vida. Então, é bem provável que Paulo esteja usando isso nesse contexto, sobre a mulher permanecer em silêncio, nesse contexto de julgamento de profecia. Portanto, essa passagem não está proibindo, talvez, como alguém poderia pensar, as mulheres de estudarem teologia com outros professores, ou que só podem aprender com seus maridos dentro de casa, que elas deveriam nem vir para o culto para aprender com outro homem, só o seu marido deveria lhe ensinar, né? Ou coisas desse tipo. O ministério de mulheres dentro da igreja, ele é importante, e mulheres são grandes bênçãos de Deus para o corpo de Cristo. Então, Paulo, de maneira alguma, não está proibindo elas de falarem absolutamente, mas é bem provável que o que esteja por trás da fala de Paulo seja essa questão dos princípios de liderança masculina na igreja e essas questões de ordem ali na questão do ponto de julgamento de profecias. Então, essa maneira de se comportar, inclusive, da igreja de Corinto, Paulo vai dizer, não era condizente com o que ocorria em todas as igrejas dos santos, com as igrejas em outros lugares. Parece que a igreja de Corinto estava se destacando muito, querendo sair muito do padrão daquilo que era feito nas outras igrejas. E Paulo termina com uma exortação para eles. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Paulo agora está usando isso para se referir a tudo que ele tem tratado a respeito dos dons e a respeito do culto. E os coríntios, eles então não deveriam deixar que as suas preferências pessoais guiassem o seu culto. Paulo vai dizer, vocês não são especiais. O evangelho não começou entre vocês. Vocês não foram os primeiros a receber a palavra de Deus. Existe um corpo de Cristo que está espalhado pelo mundo. Então vocês não deveriam achar que vocês podem fazer as coisas do jeito que vocês quiserem. Precisam aprender com outros cristãos também. Isso é algo muito interessante, porque isso nos lembra que o cristianismo não começou conosco também. Nós devemos reconhecer que estamos ligados com crentes espalhados pelo mundo e de todas as eras. Nossos cultos precisam reconhecer essa realidade também. Por exemplo, na nossa prática, nós tentamos fazer isso cantando hinos novos e hinos antigos, louvores mais atuais e louvores mais antigos, porque quando nós cantamos um hino que foi, por exemplo, escrito por Martinho Lutero em 1500 e pouco, século XVI aí, não sei exatamente quando ele compôs Castelo Forte, nós estamos lembrando que nós temos uma conexão com a história, que a história do cristianismo não começou quando a gente se converteu, não começou quando a CBI foi fundada. Nós, em alguns cultos, procuramos ler documentos históricos, credos e catecismos, porque isso nos lembra que nós estamos ligados a outros períodos da história, porque o evangelho não começou conosco.
Nós recebemos uma herança que através dos séculos chegou até nós. E nós precisamos reconhecer que estamos ligados com os irmãos que vieram antes de nós. Nós estamos prosseguindo com aquilo que nós recebemos. Como o próprio Paulo diz aos Coríntios, eu entreguei para vocês o que eu recebi. O Evangelho é uma herança que ela é passada de geração em geração. Então nós não temos, mais uma vez, o direito de parar essa linha agora e dizer assim, agora chega, todo mundo daqui para trás estava errado. Nós descobrimos a pólvora e sabemos o que é melhor para o povo de Deus. Todo mundo que viveu antes de nós está completamente errado na maneira como eles cultuaram, na maneira como eles celebravam a Deus, e nós agora vamos inventar a roda e descobrimos o jeito especial de adorar a Deus que agrada mais o Senhor. Meus irmãos, essa postura é arrogante, reflete uma falta de humildade. C.S. Lewis chama isso de esnobismo cronológico, quando a gente considera que tudo aquilo que veio antes de nós é necessariamente inferior. Ah, não, esses cristãos antigamente não sabiam de nada. A gente é que sabe. Nós é que recebemos a revelação plena da palavra de Deus. Nós é que sabemos a melhor maneira de cultuar o Senhor. Não, meus irmãos, precisamos aprender a olhar para trás. Não com saudosismo, ou querendo nos tornar um museu, como uma igreja do século XVI, mas aprendendo a levar adiante o legado que a gente recebeu, reconhecendo o que veio antes de nós, vendo a beleza do que foi construído, testado pelo tempo. Muitas coisas nos nossos cultos, muitas liturgias de cultos que foram abandonadas, simplesmente porque parece coisa de velho, porque não parece fora do tempo, não parece mais adequado para nós, mas foram elementos que foram provados pelo tempo e chegaram até nós porque foram observados os benefícios que isso tinha para os cristãos. E nós simplesmente olhamos para isso e falamos, mas tem um momento de confissão de pecados no culto? Não, ninguém quer fazer isso. Tem um tempo para orar em silêncio? Não, a gente não quer fazer isso não. Vamos inovar, o negócio é inovação. E o problema é que quando a gente caminha pela estrada da inovação, é que nós precisamos estar sempre nos inovando. Precisamos estar sempre refém da última novidade. Qual é a última novidade? O que está atraindo a galera agora? É pintar a igreja de preto, vamos pintar de preto. E agora estão pintando de branco, vamos pintar de branco. E agora estão fazendo, sei lá, show de luzes, vamos botar show de luzes. E agora não tem mais show de luzes, agora... E a gente sempre fica escravo de precisar se reinventar, vez após vez, porque precisamos agradar os gostos pessoais. Paulo está dizendo, não façam isso, meus irmãos. O Evangelho não começou com vocês. Sigam aquilo que vocês receberam. Isso não significa que vocês precisam parar no tempo. E que a forma necessariamente precisa ser igual para uma igreja primitiva cultual. Não era. Como nós olhamos aqui, o culto na igreja primitiva era bem diferente do culto que nós temos hoje. O culto na igreja medieval era bem diferente do culto que nós temos hoje. O culto na reforma era diferente da maneira como nós cultuamos hoje. Mas significa que nós precisamos aprender a olhar para trás, refletir naquilo que nós recebemos, entender que estamos ligados com cristãos que viveram antes de nós, cultuaram a Deus antes de nós, que pensaram na palavra de Deus antes de nós. E quando nós ignoramos todo esse legado, toda essa herança, toda essa tradição que chegou até nós, o quanto nós perdemos, o quanto nós empobrecemos a nossa experiência como cristãos, o quanto nós perdemos do cristianismo. Eu não estou dizendo que você também agora precisa olhar para trás e concordar com tudo que foi falado. Não. No passado pessoas também erraram, também escreveram bobeira. Tinha gente que fez bobeira no passado também. Mas se algo chegou até nós e persistiu durante o tempo, é sinal de que há algum valor naquilo. É sinal de que aquilo foi provado pelo tempo. Que não é simplesmente a última novidade. Quantos modismos na igreja surgiram arrogando para si que era a inovação e a salvação da igreja? Hoje você não ouve mais nada a respeito disso. Quando apareceram no cenário, algumas pessoas dizem, se a sua igreja não fizer isso, ela vai cair no ostracismo, ela vai morrer. E o que passou foi o modismo. E as igrejas continuaram. E às vezes a gente tem essa tendência. Não, porque as igrejas agora precisam fazer assim. Se você não fizer assim, meus irmãos, não. O que nós precisamos é depender do Espírito Santo e da palavra de Deus.
precisamos depender de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E quando fazemos aquilo que agrada ao Senhor, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Que é, como Paulo já disse aos Coríntios, a gente planta e rega, mas o crescimento pertence a Deus. Só Ele pode transformar vidas, só Ele pode converter corações. O nosso objetivo, quando nos reunimos para cultuar o Senhor, precisa ser: Deus, o que te agrada? Não quais são as minhas preferências pessoais, mas o que agrada ao Senhor. O que alegra o seu coração. Não o que eu acho mais legal, mais dinâmico, mais interessante, mais bacana. E Paulo conclui todo esse apanhado, todo esse extenso argumento sobre os dons e o culto, afirmando que aqueles que são realmente espirituais reconhecerão que o que ele diz vem de Deus. Não é simplesmente uma manifestação das preferências de Paulo. Não é simplesmente Paulo dizendo: eu gosto mais do culto desse jeito, então vamos fazer do meu jeito que do jeito que vocês não gostam. Não, Paulo está dizendo: o que eu estou trazendo para vocês é algo que vem do próprio Deus. E aqui há um último lembrete para nós: confundir a palavra de Deus com interesses pessoais remove o foco de Cristo em nossos cultos. E isso não é algo de pouca importância. De tal forma que Paulo traz uma exortação forte, que é a pessoa que ignora deverá ser ignorado também, ou será ignorado. Talvez Paulo esteja até usando uma palavra meio ambígua para dizer que a igreja deveria ignorar aquela pessoa, mas ainda mais há um juízo sobre isso, que o próprio Deus irá ignorar aquela pessoa que ignora o que Deus deseja receber. Então Paulo está, isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus não recebe adoração que não é de acordo com a vontade dele, gente. Por mais que seja muito sincero, nós podemos ser sinceros e ainda assim estarmos errados. Basta você ler várias passagens no Antigo e no Novo Testamento, onde Deus rejeita claramente a maneira errada no qual ele foi, de adoração que foi entregue a ele. Rapidamente aqui a gente pode falar dos filhos de Arão, de Uzá, que conduziu a arca de maneira que não era a maneira que Deus estabeleceu que deveria ser conduzida. Você lê Malaquias, você vê. Leia Malaquias, chega em casa e lê Malaquias. É o último profeta do Antigo Testamento, bem curtinho. Dá uma olhada se Deus recebe o culto de qualquer maneira. Tem passagens muito fortes, é um diálogo entre o povo de Israel e Deus, de Deus rejeitando a adoração que Israel estava entregando para eles. Deus, é um diálogo onde Deus claramente vira para eles assim: vocês estão me adorando dessa forma, vocês ficam, o culto tem sido enfadonho para vocês, eu é que estou enfadado de vocês. Vocês estão entregando na minha adoração sacrifícios de ofertas de animais que vocês não seriam capazes de entregar para o prefeito da cidade. Mas para mim vocês estão entregando o pior, animais sujos de esterco. O profeta fala que a palavra de Deus, a minha vontade era pegar esse excremento desses animais e esfregar na cara de vocês. É forte. A gente acha que não, Deus aceita qualquer coisa. O importante é ser sincero. Não, meus irmãos, a adoração precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Nosso culto não diz respeito às nossas inclinações pessoais. E a forma de não cedermos às nossas próprias inclinações é mantermos uma ordem. Mas isso não significa termos um culto sem entusiasmo, sem alegria ou sem fervor. Nosso Deus é um Deus de paz, mas também é um Deus de alegria. Os nossos cultos devem refletir o caráter do nosso Deus, tanto na sua ordem, quanto na sua alegria. Essas duas coisas caminham juntas. E por fim, para encerrar o sermão de hoje, uma última fala de Paulo, ela nos traz um lembrete de que a ordem do nosso culto não deve deixar de fora a ação do Espírito Santo. Afinal de contas, Paulo está, em todo esse contexto, lidando com a presença de dons na igreja. Presença de alguns dons que, inclusive, tem como característica o fato de uma ação espontânea do Espírito. E talvez, como uma crítica,
e o pensamento que nós mesmos, como reformados, precisamos fazer, é que precisamos encontrar maneiras onde esses dons possam ser exercidos para a edificação do corpo. Afinal de contas, o nosso culto precisa ser do jeito que Deus deseja receber. E Paulo está ordenando a presença dos dons do Espírito, algo que Deus deseja que esteja no meio dos nossos cultos. Talvez não com essas manifestações específicas. Talvez Paulo lide com isso de maneira específica na igreja de Corinto, mas nós não podemos deixar de fora a ação do Espírito Santo, a ação capacitadora do Espírito por meio dos dons. Porque, afinal de contas, não devemos cultuar da maneira que nós achamos melhor. Nós devemos cultuar da maneira que Deus acha melhor. E isso, com certeza, meus irmãos, inclui a presença dos dons espirituais, inclui a presença do agir do Espírito Santo no nosso meio. Então, eu quero encerrar o culto de hoje fazendo esse questionamento para vocês, meus irmãos. Será que você é capaz de cultuar quando as suas preferências não são colocadas em evidência? Que nós sejamos capazes de adorar ao Senhor, não da maneira que nós achamos melhor, mas da maneira que Ele acha melhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente e que o Senhor nos guie. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar, em seguida cantar auxílio. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos possibilitou a adoração. Como temos visto na nossa leitura da Bíblia, no livro de Êxodo, o objetivo da libertação do povo de Israel foi para que o povo pudesse te adorar. Senhor, nós fomos salvos para te adorar e para podermos prestar um culto ao Senhor em espírito e em verdade. Portanto, Pai, nos ajude a entregar ao Senhor aquilo que o Senhor deseja receber. Livra-nos, Deus, das nossas próprias inclinações e ajuda-nos, Senhor, no nosso momento em que estamos reunidos para adorar ao Senhor, deixarmos de lado as nossas preferências e os nossos gostos para fazermos aquilo que irá glorificar ao Senhor e edificar a igreja. Que sejamos capazes, Senhor, de negar os nossos próprios gostos, carregar uma cruz, servir e amar as pessoas ao nosso redor. E nos capacita, pelo Espírito Santo, a termos a cada dia um culto, uma adoração, uma vida, Senhor, que seja de acordo com a Tua vontade revelada para nós. E que privilégio nós temos de que o Senhor não nos deixou entregues ao nosso próprio coração. O Senhor não nos deixou entregues para descobrirmos qual é a sua vontade. Não. O Senhor a revelou nas Escrituras para nós. Então nos ajude, Senhor, a tanto quanto possível, sermos fiéis àquilo que está revelado na sua palavra, para podermos entregar ao Senhor um culto que o Senhor deseja receber, e não aquilo que nós desejamos fazer, ainda que possa ser sincero, mas ajuda-nos a compreendermos a Tua vontade e glorificarmos ao Senhor por meio daquilo que o Senhor claramente nos revelou para nós na sua palavra que o Senhor deseja receber. Que cada vez mais o Senhor possa ir nos formando como a Tua igreja, à medida em que nos submetemos à Tua vontade, porque Tu és o Deus soberano, que tem autoridade sobre o universo e sobre todas as coisas. E o Deus que tem autoridade sobre o mundo também tem autoridade sobre a sua igreja. Que nós possamos ouvir a Tua palavra e nos submeter a ela, Pai, para que possamos experimentar a Tua vontade em nosso meio. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém.